Bom dia, galerinha do barulho! Vamos iniciar agora a nossa aula de matemática 3, tudo bem? Pegando aí nossa apostilinha na página 713 e um assunto muito gostoso, nós vamos falar de estatística. Acabou de passar as eleições, vocês viram a quantidade de pesquisas aí que fizeram? Então, quem fez essas pesquisas com certeza trabalhou, sabe sobre estatística. E nós também sabemos, não é? O que seria isso, gente? Página 713, vamos lá? Capítulo 26 da Matemática 3. A palavra média vem do latim medius, que significa aquilo que está no meio. Ocupa a situação intermediária. É possível dizer que a média de uma lista de números é um valor que pode substituir todos os elementos dessa listagem sem alterar determinada característica. Então, vamos falar o que seria a média aritmética simples. Todo mundo se recorda, né? Basta somarmos os números que a gente estiver trabalhando e dividir pela quantidade de números. Por exemplo, nós temos esses 3 números e eu quero saber a média entre eles. Vocês fazem isso direto, principalmente na época de PISM. Só que no PISM a gente trabalha com a ponderada, né? O Enem também trabalha com a ponderada. Mas se fosse simples, vocês iriam somar, simplesmente, e dividir pela quantidade daqueles números que aparecem. Tudo bem? Essa é a média aritmética simples. E, Tereza, e a ponderada? A ponderada é quando pode ter uma frequência, que é um número de vezes que isso aparece, ou um peso que a gente fala, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, esse x1, vamos pensar no futebol, né? Alguma coisa assim, o gol, o fulano fez 5 gols. 5 vezes o valor do gol que ele teve, tá? Então, o P vezes é a frequência, o número de vezes que isso aparece. Aí você vai pegar esse P vezes o valor, mais a P vezes o outro valor, mais a P vezes o outro valor. E dividir pela soma dessa frequência, que é o número de vezes que aparece, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Uma pesquisa foi realizada com 40 alunos de uma classe sobre a quantidade de filmes, que ele assistiu durante o primeiro semestre. E se a gente fizer isso aí nessa época de quarentena, e aí vocês devem ter assistido muito. Eu assisti muito filme. O resultado está representado no gráfico. Então, nós temos, olha, alunos que assistiram 0 filmes, um aluno. Então, 1 vezes 0, que é a quantidade de filmes que ele viu, né? Aqui, que 3 alunos assistiram 1 filme. 6 alunos assistiram 2 filmes, e assim sucessivamente. Aí nós vamos dividir pela quantidade de vezes que cada esses número de filmes apareceram, que são 40 alunos, não são eles que foram entrevistados? Aí a gente calcula e vai encontrar o valor da média, ok? Então, basta a gente pegar, olha, o valor vezes o número de vezes que ele aparece e dividir pela soma desses números de vezes aqui, tá bom? Agora, nós estávamos falando da média aritmética, mas existe também a média geométrica. O que seria a média geométrica, Tereza? Geométrica quando estamos trabalhando com produtos. Aritmética quando a gente está trabalhando com somas, tá? Então, se a característica é o produto do elemento, obtém-se a média geométrica. A média geométrica do produto de uma lista de n termos é o valor de mg, tá? Então, para descobrirmos a média geométrica, nós temos que fazer a raiz, tá? Do produto daqueles números, só que a raiz em função do n, do número de vezes que aquilo está aparecendo, tá? Essa é a média geométrica. Então, olha aqui um exemplo. Nós queremos a média geométrica desses 3 números.
nós vamos fazer raiz cúbica. Por que cúbica, Tereza? Porque são 3 números do produto destes números, tá? A média geométrica, ela é comumente utilizada para cálculos de variação média percentual. Então, nós trabalhamos muito com porcentagem, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Uma empresa aumentou sua produção durante o primeiro bimestre do ano passado. Em janeiro e fevereiro, a taxa de aumento foram 44% e, lembra que o E na matemática é vezes 21%. Qual foi a taxa média mensal nesse bimestre? A taxa é I, tá? Então, nós vamos ter um valor inicial, ok? O valor inicial 1 mais I, mais a taxa. Tá? Então, o valor vai ser 1 mais I ao quadrado, porque tiveram 2 taxas. Ó, no primeiro mês foi 44% e no segundo mês foi 21%. Na verdade, a gente poderia pensar direto o quê? 1 mais I, que é, né, a taxa média, é igual a raiz quadrada, porque são 2 números, de 1,44 mais 1,21, porque aumentou, né? Mais 44% era 100, encontramos 1,32. Então, quanto que aumentou? 32%, tá? Vamos brincar? Nós vamos brincar, gente, com exercícios do Enem. O Enem ama essa parte, tá? Então, vamos lá, vamos brincar aqui junto comigo, porque fica melhor a gente brincando, a gente entende muito, muito melhor. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento, conforme gráfico da chamada Amazônia Legal, integrada por 9 estados. Ranking de desmatamento em quilômetro quadrado. Nós temos aqui. Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu de 10,5% em relação aos dados de 2004. O desmatamento médio por estado em 2009 está entre. Então, ele quer por estado, né? Aqui nós temos de 2004. A gente vai pegar o mínimo e o máximo, né? Porque ele quer entre esses intervalos aqui. Se cresceu 10,5, a gente pode até, nesse caso, fazer uma regrinha de 3, né? 4 aqui, olha, é 100%, vamos dizer assim. Né? Quanto que seria 10,5%? Só para a gente ver quanto que aumentou. Aí, a gente sabendo quanto que aumentou, não é? Ah, o desmatamento médio por estado. Ele quer a média. Ah, se a gente fizer a média disso, eu acho que fica melhor, né? Vamos fazer a média geral e depois a gente faz o 10,5% para a gente não ter... porque variou muito, né? Aqui nós não podemos calcular. Vamos calcular a média aqui e depois vamos ver isso mesmo. Vamos calcular a média aritmética. É só somar tudo e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vou bem somar aqui na calculadora para ficar um pouquinho mais rápido. Vamos lá, minha galerinha. Para a gente calcular a média, 4 mais 136 mais 326 mais 549 mais 766 mais 797 mais 3.463 mais 7.293 mais 10.416 igual, dividido por 9, vai dar 2.639, vamos dizer assim. Isso aqui, vamos colocar como 100%, porque aí a gente vai ver quanto que aumentou. Quanto que vai ser 10,5%? Isso vezes 10,5 dividido por 100. Aí aumentou 277.
Então, nós vamos somar isso mais 277 mais 2.639. Nós vamos encontrar 2.916. Então, ficou na faixa de 2.800 a 3.200. Deu para entender, gente? Eu fiz a média. Depois falei, isso aqui era 100. Se aumentou 10%, então aumentou a soma desses dois. 2.000, né? Passou a ser 916. Então, está entre 2.800 e 3.200 quilômetros quadrados. Certo, galerinha? Vamos prosseguir? Vamos para o número 13. Vamos lá, minha galera. Uma aluna registrou as notas de matemática obtidas nos 3 primeiros bimestres do ano letivo e seus respectivos pesos. Aqui, ó, nós temos agora os pesos, né? Que é o que a gente trabalha até mesmo no PISME e no próprio Enem. Ela ainda não sabe qual será a nota de matemática no 4º bimestre. Então, ela já viu no primeiro, no segundo, no terceiro, não sabe no 4º. Mas sabe que o peso dessa nota é 4. As notas variam de 0 a 10, sendo permitida apenas uma casa na parte decimal. Por isso que a gente viu aqui só uma casa. Se o algarismo da segunda casa decimal é maior ou igual a 5, então o algarismo na primeira casa será acrescido de uma unidade. Tá? A média final mínima para aprovação na escola dessa aluna é 7, que é igual ao nosso caso. Se ela obtiver média final inferior a 7, precisará realizar uma outra prova que substitua a menor das notas bimestrais, de modo a alcançar a média 7. Se essa aluna precisar realizar uma prova para substituir a nota que obteve no primeiro bimestre, e tal nota precisar ser igual a 4,8, é porque a nota que ela obteve no quarto bimestre foi. Então, para ela precisar substituir isso por 4,8, vamos ver qual que vai ser a nota. Lembra que a nota, o peso é 4, né? A gente quer saber a nota, certo? E a média, 7. Então, vamos lá. A média aritmética é 7. Igual, vamos calcular o valor desse x. Então, a primeira nota tem que ser 4,8, não vai ser mais 2,5, ela substituiu. Então, 4,8, 4,8 vezes 1, mais a segunda, 5,8 vezes 2, mais a terceira, 7,4 vezes 3, mais x, né, vezes 4. Quase que não cabe aqui. Vezes 4. Dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Vou deixar vocês resolverem esse x e vocês vão encontrar que o x vai dar aproximadamente 7,9. Ok? Aí, questãozinha do Enem, mamão com açúcar. Tá? Ô, gente, essa outra aqui também, ela é muito semelhante, ok? Vocês vão fazer a mesma coisa praticamente. Vai dar a letra A. Vou deixar vocês brincar, tá? Vamos fazer a 16. Deixa eu ver, a 16 também é a mesma coisinha. Vocês vão fazer agora a 16. Mesma coisa, tá? Quantidade de dias, lembra que a quantidade de dias que vai ser o peso. Então, multiplicar esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, dividido pela soma do peso, você vai achar 0,2. Agora, nós já vamos para o próximo capítulo, que nós vamos falar sobre outras medidas de tendência central. Além das médias, nós vamos falar mediana, moda, entre outros aí. Então, medidas de posição ou tendência central
Como o próprio termo indica, são utilizadas com o objetivo de sintetizar o conjunto de dados em uma única medida, em algum lugar geométrico central. As principais medidas de posição usadas na estatística são média aritmética, mediana, moda e quartis de distribuição. Média aritmética todo mundo já sabe, soma e divide pela quantidade do número que aparece. E mediana? Mediana é o número do meio, tá bom? Nós temos que seguir algumas relações. É a medida que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados. Se o número for ímpar, é exatamente aquele do meio. Por exemplo, se tivermos 5 números, vão ter 2 números para um lado e 2 para o outro. A mediana vai ser o terceiro, tá? Se tivermos 6, Tereza, qual que vai ser o do meio? O 3 ou o 4? Aí a gente vai fazer a média entre esses dois números. Soma e divide por 2. Tudo bem? Só que para descobrirmos a mediana, primeira coisa que nós temos que fazer é colocar os termos em ordem crescente, tá? Isso é muito importante. A moda é o que a gente trabalha até no nosso dia a dia, né? Você fala assim, essa roupa está na moda. Aí todo mundo quer comprar, não é isso? Então, a moda vai ser o número que mais aparece, tá? Então, nós temos uma sequência numérica. Olha aqui, o 42 apareceu 8 vezes. Então a moda é 42. Todo mundo quer calçar o 42, vamos dizer assim. Tá bom? Então, olha aqui, nós temos aqui amodal. Quando é amodal, não tem número que repete várias vezes. Unimodal, um número que repete mais de uma vez, tá? Bimodal, 2 números que repetem mais de uma vez, e assim sucessivamente. Vamos brincar um pouquinho aqui com esse exercício? Vamos lá, tá na hora da gente brincar. As notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas abaixo. Serão considerados aprovados somente os candidatos cuja nota for superior à média e maior ou igual à mediana de distribuição das notas de todos os candidatos. O número de candidatos aprovados são. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer tem que ser superior à média. Vamos calcular a média? Então, vamos lá. Média aritmética. Todo mundo sabe que é a soma desses números dividido pela quantidade que está aqui. Então, eu vou somar aqui na calculadora, tá? 8,3 mais. Lógico que vocês vão fazer a continha na mão. 7,9 mais. 8,3 mais. 7,8 mais. 7,7 mais. 8,8 mais. 8,3 mais. 7,9 mais, 7,5 mais, 7,8, igual 80. Quantos são, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 10, a média vai ser 8,03. 0,3, não 0,8. Então, tem que ser superior à média e maior ou igual à mediana. Para descobrirmos a mediana, nós temos que colocar esses números em ordem crescente. O primeiro deles é o 7,5. Então, vamos colocar aqui, 7,5. Lembrando que se são 10, nós vamos fazer a média entre o quinto e o sexto. Então, eu vou parar entre o quinto e o sexto, tá? 7,5, depois 7,7. Não é soma não, é vírgula aqui. Vou dar um tracinho assim, 7,7. Aí depois 7,8. 7,8. 7 tem 2, 7,8, né? 7,8. 7,9, 7,9.
Então, eu já sei que são 10, eu vou pegar o quinto e o sexto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, o quinto e o sexto são 7,9, a média dos dois vai dar 7,9. Então, a mediana, vou colocar MD, igual a 7,9. Aí, agora, nós vamos analisar o número de candidatos aprovados. Olha, tem que ser maior ou igual à mediana, então não pode ser o 7,5, não pode ser o 7,8, não pode ser o 7,7, nem o 7,8. Maior ou igual a 7,9 e superior à média. E então não pode ser o 7,9 também. Então vai ser esses três candidatos aqui, né? Não, 3 não, 4. O 8,3 e o 8,8. 4 candidatos que foram aprovados. Tudo bem, galerinha? Vamos fazer mais um? Vamos lá! Número 9. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metro. Quer saber a mediana desses jogadores? Vamos lá! Quantos jogadores são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se são 12, nós vamos pegar o sexto e o sétimo e dividir por 2, né? Para isso, nós temos que colocar em ordem crescente. O menor de todos aqui é 1,84. Então, vamos lá, 1,84. Eu não vou escrever todos, gente. Eu vou colocar até o sexto e sétimo, tá? Depois, 1,90. Se você quiser escrever todos, fica à vontade. Depois, tem outro de 1,90. Depois, 191. Depois, 192, né? Aqui já são 5, né? Eu vou pegar o sexto e sétimo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, depois 194 e 198, não é? Então, vou fazer a média entre 194 mais 198 e dividir por 2. Tá vendo como fica mais prático? É só a gente ver que a gente vai... Olha, o que eu faço, gente? Não são 12? Divido por 2, dá 6. Então, eu vou pegar o sexto e o sétimo, tá? Em ordem crescente. Aí, nós vamos calcular que vai dar 1,96. Olha, mamão com açúcar. Fácil demais da conta. Vamos fazer mais um. Vamos lá, vamos brincar, galerinha. Um dos principais indicadores de inflação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O gráfico apresenta os valores do IPCA nos anos de 94 até 2011. O valor máximo da mediana de todos os valores de inflação é indicada por quanto? Então, vamos lá. Nós temos diversos valores, não é? Olha, é só a gente falar assim, de 94 até 2011, 94 conta. Vamos pensar quantos números são para a gente pegar os dois do meio. 2011 menos 1994 são quantos, hein? Faz aí. Vamos fazer a continha aqui, né, gente? 11, aqui fica 10, 7, 10. Na verdade, depois nós temos que somar mais 2, tá, gente? Porque o 94 entra e o 2011 também. 10, 1. Aí aqui fica 10, 1, 117. Que isso? 117? Não. 17. 2011, 17. Aqui dá 0. É 9, é porque ele pediu emprestado lá. É 9. Então, na verdade, são 19. 19 dividido por 2 dá 6. Na verdade, nós vamos pegar o sétimo, não é? Por que o sétimo? Se são 19,
dividido por 2. São 19 mesmo, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, são 18. Ah, é. É porque aqui tá incluso. Então, 18 dividido por 2, nós vamos pegar o sexto e o sétimo. Muito bem. Então, vamos lá, né? Esse aqui, ó, a gente nem precisa colocar muito em ordem crescente. Olha, só a gente olhar o primeiro, é esse 1, depois esse 2, depois esse aqui, 3, 3 e 4, aí depois o 5 é esse, o quinto. Eu tô olhando aqui, gente, mas vocês podem escrever, tá? O sexto... São 18, então vou pegar o 9 e o 10. O sexto é esse, o sétimo, o oitavo, o nono, ixi Maria, o nono é esse aqui, olha, é o 5,97 o nono e o décimo é o 6,50. Então, nós vamos fazer a média entre os dois, ó, 5,97 mais 6,50 dividido por 2, tá, gente? Vai dar 6,24. Entenderam? O que eu fui fazendo? Olha, eu sei que são 18. 18 dividido por 2, 9. Eu vou pegar o nono e o décimo. Eu fui cortando aqui a ordem crescente. Mas vocês podem, fiquem à vontade para escrever, né, todos aqui em ordem crescente, selecionar o nono e o décimo e fazer a média deles. Tá joia? Vamos fazer a última do Enem aí. Aí, gente, tem outras. Vocês vão ficar agora fazendo as outras, pelo menos, do Enem, tá? O gabarito tem aí para vocês. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros de ascensoristas durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, nós temos, olha, que entram, né, no térreo, 4 e saem 0, entram no primeiro andar, 4. Vamos lá. Considerando as entradas e saídas. Aqui no térreo, 4. Não é? 4 aqui, olha, no térreo, entrada e saída, 4. No primeiro andar, 7. No segundo andar, 2. No terceiro andar, 4. No quarto andar, 2. E 8, não é isso? Com entradas e saídas? Eu acho que entram no elevador. Olha, vamos lá. Qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º? Ah, não, gente. É durante a subida do térreo ao 5º andar. Então, olha, ele sobe 4, chega no 5º 2. Concorda? Ele sobe aqui no 4, chega no 5º 2. 4 mais 4, 8. Nossa. Considerando as entradas... Ah, tá. 4, vamos ter que analisar isso aqui com muita calma. 4 sai em 1. Né? 4 sai em 1. Então, entra 4. No primeiro andar, entra 4, mas sai 3. Então, se tinha 4 e saiu
Entrou mais 4, 8. Menos 3, 5. Olha, vê se vocês entendem comigo. Aí tem 5. Entra 1 no segundo andar e sai 1. Então, permanece 5. Entra 2 no terceiro andar e permanece 2. Então, fica 5. Entra 2 no quarto andar e sai 1. Então, fica 7. Né? Entra 2 nesse aqui, 9, e sai 6. Então, fica 3. Deu para entender, gente? Olha, ele quer que a gente analise a entrada até chegar lá no quinto. Ó. Entrou 4 e saiu 0. Então, permaneceu 4. Aí, chegou no primeiro andar, entrou 4. 4 mais 4, 8. Mas saiu 3. Então, ficou 5. Aí, entrou 5. Entrou 1, saiu 1. Então, permaneceu 5. Entrou 2, saiu 2. Então, permaneceu 5. Entrou 2 e não saiu nenhum. Ficou com 7. Entrou 2, 9. Menos 6, ficou com 3. O que mais repete, né? A quantidade de pessoas foi o 5. Que questão show, hein, gente? Gostei dessa questão do Enem. O Enem, ele faz a gente pensar, né? Isso é muito bom, tá? Gente, nós vamos parar por aqui. Obrigada pela participação, pela atenção de todos vocês. Um beijão e até a próxima aula. Quarta-feira estaremos juntinhos aqui online para aula de Química e quinta online para aula de Matemática. Beijos, tchau, fiquem com Deus e boa semana.